Boa noite, Guarulhos. Hoje é sexta-feira, numa sexta-feira de feriado. Eu estou ao lado de Lucas Braga, Felipe Pó e Neto Costa e Silva. Eu sou Geraldo Júnior e você me acompanha nas redes sociais, no Facebook do Guarulhos em Destaque, no nosso canal no youtube.com/Guarulhos em Destaque. Canal 3, Net e Claro, canal 508 da Vivo TV. Muitíssimo obrigado. E aí na sua janta? Teve bacalhau hoje, né? Porque muita gente tá pensando, Geraldo, qual foi seu almoço? Hoje foi peixe, teve também bacalhau, né? Um bacalhauzinho ali, disfarçado, porque, gente, tudo subiu. E para falar de tudo que subiu, ele que hoje não quis correr risco, veio pessoalmente. Boa noite, Rafael Martins. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos os telespectadores. Vamos correr isso hoje não, né, Geraldo? É. Vamos fazer presencialmente pra não A não culpa é perder. do Lucas. O pessoal ficou esperando a semana É passada. Né, verdade. Geraldo? O Lucas, eu acho que O Lucas, boicotou. ele deu uma cortada em mim. O eu sei problema é o que foi seguinte, o cara inventou tanto, comprou lapela. ele. Pô, fiquei todo bonitão lá. Passei até perfume, Geraldo. Pelo amor de Deus, hein? Meu amigo, olha só. A inflação chega a 12% entre as famílias de renda muito baixa, segundo o Instituto IPA. Agora, a variação de preços de alimentos e transporte impactou, né? Ou seja, essa guerra pós-pandemia, a inflação 12%. Mas o reajuste de muitas categorias, inclusive do serviço público, o governo federal está dando 5%. Tá certo? Em Guarulhos foi 2%. Mesmo assim, as pessoas continuam viajando. Por exemplo, na quinta-feira, Castelo Branco lotada, aeroportos lotado, terminais rodoviários lotado. O dinheiro não está faltando. Por favor, explique isso. Geraldo, quando nós passamos por uma situação como essa, de crise, primeiro veio a pandemia, como você bem citou, aí veio essa guerra, enfim, tudo isso contribuiu para que a inflação subisse tanto como subiu nos últimos tempos, né? Agora, Geraldo, quem é que sofre? Quem é que sofre com todo esse problema econômico que nós vivemos? É a classe mais baixa, Geraldo. A classe média para cima, eles não sofrem tanto assim como a classe baixa. Então, quem tem que tomar mais cuidado e tomar o cuidado de administrar melhor as suas finanças é muito maior a classe baixa do que a classe média e a classe alta. Esse é o momento da classe mais baixa, Geraldo, fazer de tudo para que não tenha gastos supérfluos, para que não tenha gastos ali desnecessários, porque, como você bem citou também, o salário ele não aumenta na mesma proporção de que a inflação aumenta. Então, por exemplo, os servidores públicos tiveram um aumento aí de 5%. Se você for tirar a inflação, na verdade eles não tiveram um aumento real, né? Sim. Então a inflação acaba comendo do que nada, né? Melhor 5 do que nada, com certeza. Mas se você leva sempre em consideração esses dados econômicos, Geraldo, de alguma forma a população sempre está perdendo. Então, o que nós devemos compensar é no cuidado, né, com as nossas finanças, com a gestão do nosso dinheiro, do nosso caixa ali pessoal, para não acabar perdendo dinheiro por conta de todos esses problemas, Geraldo. Agora, Rafael, olha, na quinta-feira eu li uma notícia em cima do que nós estamos falando. Olha, nós estamos em São Paulo, o principal estado da federação. 4 milhões de veículos foram embora. Vamos multiplicar vezes 3, no mínimo, são 12 milhões de pessoas nas estradas. E olha que a gasolina não está barato. Tem esse agravante, né? Tem esse agravante. E aí você tem gasolina, você tem alimentação. Aí eu pergunto, o poder aquisitivo das pessoas, em cima do seu comentário, elas, na minha opinião, você é o especialista, não houve redução. Por quê? Gasolina aumentou, mais de 20%. E aí, mesmo assim, 12 milhões de pessoas, eu estou falando do estado de São Paulo, não estou falando do Brasil, que é onde tudo é mais caro, é aqui. É Rio de Janeiro e São Paulo, tudo é mais caro. Mesmo assim, 12 milhões de pessoas
estão nas estradas. Qual é a mágica? Geraldo, eu acho que tudo isso é comportamento. Você estava falando aqui, eu estava pensando. Olha só, quanto tempo que nós ficamos em casa, presos dentro de casa por causa da pandemia. Tudo Faz isso, sentido. Geraldo, quando as pessoas tiveram a primeira oportunidade de sair, Geraldo, assim, é comportamento. Por isso que a gente fala da educação financeira como comportamento, como hábitos. A pessoa estava ali todo aquele tempo preso. Quando abriu o primeiro momento que ela teve ali para poder dar uma escapada, ela nem pensou no dinheiro, Geraldo. O Sim. dinheiro que ela tinha, se ela era cartão de crédito, se era cheque especial, se ela ia pegar emprestado com alguém. Porque, Geraldo, isso aí mexeu com o comportamento das pessoas. As pessoas não aguentavam mais ficar em casa. Verdade. Então, esses feriados que nós estamos tendo, como por exemplo esse agora, esse feriadinho prolongado aí, as pessoas querem aproveitar, Geraldo. Nem sempre. Não fez conta. Nem sempre, exatamente isso que eu ia falar. Nem sempre as pessoas estão preparadas para isso, mas elas aproveitam assim mesmo. Então, esse é um dos erros que às vezes a gente comete com o nosso dinheiro também. Então, essa precaução, essa preocupação de fazer um planejamento para isso, por exemplo, vai ter um feriado, deixa eu me planejar aqui para quando chegar no feriado, eu já ter o dinheiro da gasolina, da hospedagem, se eu vou me hospedar, da alimentação, etc. Mas tem essa questão do comportamento, entendeu, Geraldo? Agora, uma coisa que você colocou, que é legal citar, Geraldo, nessa pandemia, muitas famílias, muitas pessoas procuraram novas fontes de renda. Então, o cara que só tinha um emprego fixo, ele procurou uma outra fonte de renda para poder complementar. Então, essa pandemia ela veio até para, vamos dizer assim, tirar a gente do status quo, tirar a gente daquela zona de conforto, quem de repente só tinha ali o seu empreguinho tranquilo, né, o salário todo mês, aquela coisa bem estável, e mostrou que a estabilidade, na verdade, ela não existe muito bem, né? Então as pessoas acabaram saindo um pouco da sua zona de conforto, procurando novas formas de ganhar dinheiro. Isso contribuiu para muitas pessoas aumentarem também o seu padrão de vida, as suas fontes de renda. Então, tudo você vê que são comportamentos, né, Geraldo? Então, nos momentos de crise, nos momentos onde... nos momentos do caos, né? O caos gera um movimento. E as pessoas, nesse caos que nós passamos por tudo isso, acabaram tomando aí tomando iniciativas, tomando movimentos com relação a tudo isso que nós estamos conversando aqui. Eu estou conversando com o educador financeiro Rafael Martins. Agora, nós temos o segundo feriado na próxima semana. E esse é maior, porque ele começa na quinta, né? Esse de hoje vai começar na sexta. O da próxima semana, que é 21, feriado de abril. Aí, eu estava lendo uma matéria que tem pessoas que compraram passagem para mais de uma semana. Aproveitaram, pediram férias, né? E já aproveitaram as 2 semanas para ficar fora do trabalho. Todo trabalhador tem direito ao às suas férias. Eu pergunto para você, quando as pessoas fazem um planejamento, não tem mal algum em viajar. Nenhum. Eu confesso a você, eu fazia parte da relação dos brasileiros que não fazia conta, né? Há 10 anos atrás não viajava, hoje não, já há muito tempo eu aprendi a fazer conta. Sabe quando eu comecei a fazer conta? Eu acho que muita gente aconteceu isso. Quando eu comecei a parcelar meu cartão de crédito. Aí a conta não fechava. O que eu fiz igual a você? Tomei dinheiro emprestado, paguei o cartão, nunca mais eu parcelei cartão. E muitos brasileiros entram nessa roda gigante. E é uma roda difícil de sair. Exatamente, Geraldo. Então, é como eu disse anteriormente, né? Essa preocupação com as nossas finanças. Você citou desse próximo feriado. Então, tem gente que hoje está viajando, já está, de repente, até curtindo aí uma praia, alguma coisa assim. Tá lá com o celularzinho assistindo a gente lá no YouTube, no Facebook, mas já está aproveitando. E já está pensando, Geraldo, no próximo feriado, que vai ser maior, como você bem citou. Sim. Mas eu pergunto, você fez um planejamento para isso? Você se precaveu antes para chegar nesse ponto e ter condições de curtir sem preocupação? Porque é legal, né, Geraldo? Quando a gente tá ali curtindo, é bacana, tudo legal, tudo é festa. De repente estamos fazendo ali um churrasco, estamos na praia, no campo, não importa. Mas depois vem a dor de cabeça, que é o cartão de crédito, que é o cheque especial que a gente acabou utilizando e tantas outras coisas. Então,
é sempre bom, Geraldo, por isso que a gente fala do orçamento financeiro. O orçamento financeiro é o quê? É esse planejamento que a gente vai fazer, o ideal que a gente faça no início do ano, e já prever todos esses feriados que vai ter ao longo do ano. Como o Geraldo bem citou, é verdade, não há problema nenhum de você fazer uma viagem, de fazer um churrasco, apesar da carne estar cara, bem cara, mas tudo está caro. Então, o que você precisa fazer para poder também ter o seu lazer? Porque nós precisamos aproveitar também do fruto do nosso trabalho. A gente precisa se planejar. Então, o planejamento, ele vai visualizar tudo isso. Feriados, datas comemorativas, aniversário do pai, da mãe, da esposa, do esposo, dos filhos. Porque com esse planejamento, quando chegar na data, você não vai ser pego de surpresa. Você já está se planejando durante o ano para aquilo, você já economizou aqui. Chegou hoje, sexta-feira, já tenho meu dinheiro para poder partir, pegar uma estrada, viajar, aproveitar. Então, o planejamento, Geraldo, ele é importante para isso, para que a gente não caia nesse problema, nesse erro que as pessoas caem. Geraldo, todos os anos as pessoas caem no mesmo erro. Elas negociam, como você citou, o cartão, daqui a pouco ela entra de novo. Sim. Então, o planejamento financeiro vai ajudar a fazer isso aí. Olha só, nós temos agora uma eleição conturbada. Toda hora sai uma pesquisa de opinião. Eu tenho comentado aqui, não sou especialista, desde já quero deixar claro que eu respeito, né, as informações, porque estão registradas no Tribunal Superior Eleitoral, mas eu tenho as minhas observações como advogado, estou falando como advogado, eu tenho as minhas interpretações, né, e eu não quero que você concorde, mas eu acho inadmissível em todas as eleições os erros absurdos das pesquisas, seja municipal, estadual, a nível federal, são absurdas os erros. Erros absurdos. Aí você, Geraldo, onde você quer chegar? A sua escolha não tem que ser por pesquisa. Você tem que conhecer o seu candidato a deputado estadual, deputado federal, governo do estado, senador. Comece a ler os projetos dessas pessoas. Aonde eu quero chegar? Uma escolha errada, você vai pagar um preço caro. Quando você compra um carro que você não conhece, ou chamar a manutenção desse carro, meu Deus do céu, bem que o Geraldo avisou. Política e manutenção é a mesma coisa, né, o educador? Geraldo, a política, você falou das pesquisas. Eu vou dar uma pincelada nessa questão das pesquisas, porque assim, eu não sei você, Geraldo, mas eu nunca fui abordado para pesquisa. Nem eu. 40 anos de jornalismo, nunca ninguém perguntou. E como você bem citou, as pesquisas, elas acabam influenciando o eleitor que está em dúvida. Sim. Então, o cara fala, não sei quem eu vou votar. Aquele está em primeiro, eu vou votar nele. Tem muito disso. Mas eu vejo um movimento acontecendo, Geraldo, que vai contra isso. Sim. As pessoas estão cada vez... Isso as redes sociais ajudou bastante. As pessoas estão cada vez mais se informando, buscando informação e procurando pelo seu próprio... Por aquilo que ela procurou de informação, pelo seu próprio entendimento, votar naquele que ele acha que é o ideal, de acordo com a sua perspectiva, etc. Agora, nós pagamos sim, Geraldo, um preço muito alto por votar errado. E, Geraldo, as pessoas acham, nós somos imediatistas. Nós, sim, brasileiros, somos imediatistas. Concordo com você. Nós achamos que o preço que nós pagamos é só 4 anos, e não é, Geraldo. Não. Geraldo, hoje nós estamos passando... Lógico, vamos tirar a pandemia, tá, gente? Que a pandemia é uma situação atípica, que é o mundo, não é só o Brasil. Mas nós estamos passando situações hoje que foram plantadas lá no governo Fernando Henrique. Lá no primeiro governo Lula, nós estamos colhendo hoje. Então, sim, os governos, Geraldo, eles querem... Os políticos querem se perpetuar, é óbvio. Mas as pessoas têm que entender que o eleitor que está votando hoje, no presidente hoje, 2022, nós teremos a eleição. Esse cara vai governar por 4 anos, e esse governo de 4 anos, Geraldo, nos próximos 4 anos, vai influenciar para 10, 15, 20 anos, sim, dependendo daquilo que ele fizer. Então é isso que nós temos que pensar. Hoje eu sou pai, eu tenho um menino de 9 anos, daqui 10 anos ele vai ser um maior de idade e ele vai estar colhendo frutos desse governo de hoje. Olha a responsabilidade que nós temos. Então nós temos que pensar no médio e longo prazo, Geraldo, porque nós pagamos sim o preço, assim como comprar um carro às vezes não está muito bom, né? A gente paga um preço, sim, quando a gente volta errado, Geraldo. Eu vou fazer um break news, Lucas Braga, daqui a pouco a gente volta
conversando com o educador financeiro, ainda hoje também converso com outro especialista, o corintiano sofredor David Xavier, daqui a pouco. O sindicato convida você e sua família a conhecer nosso clube de campo. Ele é aberto para metalúrgicos, sócios e trabalhadores de outras categorias. Nosso clube tem piscinas, prainha, churrasqueiras, campo, ginásio poliesportivo, pesqueiro, sauna, parque aquático e muito verde, ar puro e muita paz. Chame no WhatsApp e saiba o que você precisa para frequentar esse espaço de lazer. Padaria Favos de Mel, produtos de qualidade, café da manhã, almoço, self-service, com variados tipos de sobremesas. No final do expediente, venha saborear deliciosas opções de sopas. Na Padaria Favos de Mel, você encontra um cardápio variados de pizzas, além de saborosos lanches e salgados. Na Padaria Favos de Mel, qualidade faz a nossa diferença. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3640. Telefone 286-7500. Nasceu a esperança para os homens, brilhou a estrela da manhã e nos transformou. A cidade de Guarulhos ganhou mais uma opção na gastronomia. Boteco e restaurante nordestino. Um variado cardápio self-service, com opção de churrasco diferenciado. Faça o seu pedido por telefone 4963-1037 ou 4963-1421. Boteco e restaurante nordestino. Funciona de segunda a sábado até às 22 horas. Rua Pirapora do Bom Jesus, 32, Jardim Santa Clara, Guarulhos. Estamos de volta porque hoje é sexta-feira, semana de Páscoa. Aí você, não ganhei presente, hein? Você faltou de me presentear aí. Brincadeira, gente, você já é um grande presente. Você que me acompanha na TV Guarulhos, Canal 3, Canal 508 da Vivo. Olha só, muito obrigado a você que me acompanha na TV, nas redes sociais. Eu sou grato a Deus. Todos os dias eu encontro pessoas que falam, eu te acompanho na televisão. O meu Facebook pessoal, ele não é público, né? É privado. Hoje deve ter lá 1.000 e poucas pessoas. Faz muitos anos que eu fiz isso. Eu não fico procurando e nem disputo com os meus colegas jornalistas quem tem mais seguidores. Longe de mim. Não, eu estava vendo uma entrevista do Fausto Silva, que hoje, na sociedade, tem muita gente querendo ser mais do que pode ser. E é pura verdade. Eu sou aquilo que Deus permite que eu seja, um simples profissional da mídia, né? Que faça um trabalho com responsabilidade e muito respeito. E entenda uma coisa, eu não sou o dono da verdade, mas eu não vou inventar nenhuma notícia para você. Todas as informações são baseadas em fundamentos do jornalismo, né? Não invento. Se eu falar de uma pesquisa, como eu vou falar agora, eu falo de onde eu vi, de onde eu li. Eu tenho uma responsabilidade como jornalista e advogado que sou, muito grande. Repito, não sou e nunca serei, não quero ser o dono da verdade. Continuo conversando com o educador financeiro Rafael Martins, o nosso WhatsApp 99782. Na semana passada, eu vou pegar algumas perguntas que você não conseguiu responder, porque boicotaram o Rafael. Lucas não sei me cortou. Lucas me cortou. Acho que o Lucas não gosta de você. Eu acho Algo que ele, pessoal. É, eu também acho. Por isso que ele veio pessoalmente, com medo de não entrar.
Olha só, a senhora Augusta, senhor é educador financeiro, quero saber se o senhor é professor. Você é professor? Geraldo, não, eu não sou professor, não posso ser considerado um professor, né? Mas você é um Mas especialista. eu dou aulas de educação financeira, assim. Agora eu estou terminando uma pós-graduação, então já tenho licenciatura, vamos dizer assim, para poder dar aula. A dona Augusta perguntou, olha só, hoje a minha filha estuda, eu ajudo nas finanças de casa, mas utilizamos o cartão de crédito todo mês. Pago o valor integral, mas não sobra nada. Algumas vezes eu fico me perguntando, trabalho 8 horas por dia e não sobra nada. Mas às vezes ainda consigo viajar. Onde está sendo o meu erro? Bom, o erro é pensar na sobra. Primeira coisa, mentalidade, Geraldo. Usar o cartão de crédito não tem problema nenhum, é ótimo. O cartão de crédito, eu sempre falo. Vou olhar o meu agora aqui o saldo. Dá uma olhada aí. Vê se não dá estourado já. Pra aproveitar o feriado, Geraldo. Dá tempo ainda. Ó, não há problema nenhum em utilizar o cartão de crédito. Eu sempre digo, Geraldo, que ele é uma excelente ferramenta. Tem algumas pessoas que falam que tem que quebrar, rasgar, jogar fora. Não. O que nós precisamos é mudar o nosso comportamento com o cartão de crédito. Porque o cartão de crédito, Geraldo, ele é só uma ferramenta. Se você pegar um martelo, ele bate um prego sozinho na parede? Não. Ele só bate se alguém manusear ele. Assim é o cartão de crédito. Ele não vai na loja sozinho e gasta lá, estoura o limite dele. Ele precisa de alguém para manusear. Então, o que nós precisamos corrigir somos nós. Nós que utilizamos o cartão de crédito. É excelente utilizar, desde que você pague certinho, desde que você se planeje para isso. Agora, essa questão da sobra, Geraldo, o que as pessoas precisam entender... R$91 é o saldo. Ainda dá para usar? Dá R$91. Dá para pagar uma janta para Dona Maria, não dá não, Geraldo? Aqui tá bonito. Então, Geraldo, o que nós precisamos entender essa questão da sobra é o seguinte. É importante que antes de nós gastarmos, ou seja, de nós pagarmos as nossas contas, nós nos pagarmos. É o tal do se pagar antes. Por que isso é tão importante, Geraldo? Você que mandou essa pergunta, quem que foi, Geraldo? Augusta. Augusta, você que mandou essa pergunta, eu te pergunto agora. Você tem um planejamento para sua aposentadoria? Não sei qual a sua idade, não importa qual é a sua idade. Você tem um planejamento para sua aposentadoria? Talvez você não tenha, porque como você citou, você gasta tudo aquilo que você ganha. E esse é um dos maiores erros, Geraldo. É nós gastarmos tudo que nós ganhamos, ou até mais do que a gente ganha. Então, sempre viver abaixo do nosso padrão de vida. Se você ganha 3, gaste 2,5. O que eu faço com os outros 500? Guarda. Aí você vai buscar meios para esse dinheiro multiplicar, para quando você chegar numa idade da aposentadoria, quando você não tiver mais força de trabalho, mais condições de ganhar o seu trabalho, você vai ter renda passiva desse dinheiro que você guardou. Você vai ter lá sua previdência privada, não importa onde você colocou o seu dinheiro. O importante é que você vai ter essa renda e poder usufruir dela na melhor idade. Então, nós precisamos mudar esse conceito, Geraldo, mudar essa chavinha. Não é guardar o que sobra, é gastar o que sobra. Ou seja, primeiro eu ganho, guardo aquilo que eu preciso guardar, seja para minha aposentadoria, seja para um planejamento que eu tenho para o futuro, para um carro que eu quero trocar, não importa. E depois que eu faço isso, aí sim eu gasto, pago minhas contas, vou no mercado, enfim. Então, você vê que muda totalmente o conceito, Geraldo. Não é, eu vou aproveitar com o que sobra ou eu vou guardar o que sobra. Não, eu vou gastar o que sobra, eu vou utilizar o que sobra depois de eu ter guardado para aquilo que é importante. Estou conversando com o educador financeiro Rafael Martins. O David Xavier está na linha. Vamos aguardar daqui a pouco, ele vai entrar no papo com a gente. Vamos à nossa última pergunta do nosso especialista. Pergunta passada. Você não foi boicotado. O cara teve boicote aqui. Aline. Senhora Aline, obrigado. Desculpa até a demora da resposta. Tem um financiamento que está estourando o meu limite. Tentei negociar com a financiadora e não consegui. Aí, abre aspas. Tenho visto na televisão algumas empresas que pedem que eu negocie o meu contrato de financiamento porque vou ter desconto. Esse tipo de anúncios são verdadeiros? Geraldo, hoje tanto empréstimos, financiamentos,
é que os juros, a Selic aumentou muito. Então, isso o que acontece? Encarece o crédito. Financiamento fica caro, juros de cartão de crédito fica caro, juros de empréstimo, tudo fica caro, porque o crédito fica mais caro. Mas tem um negócio que chama portabilidade de crédito. Então, de repente, você está com esse financiamento no banco X e o banco Y, ele tem uma taxa menor. Você pode sim pedir, assim como você faz a portabilidade do seu número de telefone, se você quer trocar de operadora, você pode trocar o seu crédito de banco para banco. É trabalhoso, Geraldo, não é uma coisa assim tão simples, é um pouquinho burocrático, mas você precisa avaliar se vale a pena. De repente, vale a pena você fazer essa portabilidade. O que as pessoas desistem é pela burocracia, Geraldo, que é um pouquinho burocrático, mas procure se informar sobre isso. Portabilidade de crédito. De repente, você consegue achar um banco que oferece uma taxa menor. Meu amigo Rafael Martins, as suas considerações e muitíssimo obrigado de você vir aqui no nosso estudo pessoalmente. Eu quero agradecer, eu não vou agradecer o Lucas porque ele me boicotou a semana passada. Brincadeira, Lucas. Agradecer o pessoal que manda perguntas, continue mandando aí suas perguntas, na próxima participação, se não der semana que vem, na outra a gente vai respondendo. Agradecer ao Geraldo pela oportunidade de estar mais uma vez aqui e dizer para as pessoas se eduquem financeiramente, pessoal, porque o dinheiro, Geraldo, ele impacta em diversos aspectos da nossa vida. Quantos casais, Geraldo, que se separam por conta das finanças? Quantos pais que brigam com filhos? Enfim, cuidem das suas finanças, pessoal, e aproveitem o feriado com moderação. Obrigado, Geraldo. Obrigado a todo mundo. Obrigado a você, meu amigo Rafael Martins. Vou fazer um break news. Daqui a pouco eu converso com o especialista em esporte, o jornalista David Xavier. A Marshall Segurança é uma empresa formada por profissionais com mais de 20 anos de experiência na área de segurança pública e privada. A Marshall Segurança oferece hoje diversos serviços, entre eles escolta armada, escolta velada, segurança patrimonial, portaria física, temos também gerenciamento de risco e portaria remota, além de outros serviços. Sobre portaria remota, o nosso diferencial é que a nossa empresa é uma empresa de segurança privada, devidamente homologada pelos órgãos competentes. São várias as vantagens da portaria remota e podemos destacar a segurança, porque o condomínio ele passa a ser assistido 24 horas. O acesso dos moradores é totalmente autônomo, né? E somente os visitantes. Nenhum dos visitantes não pode acessar o condomínio se não tiver um de acordo do morador. Conheça um pouco mais da Marshalls através dos nossos telefones ou das nossas redes sociais. O sindicato convida você e sua família a conhecer nosso clube de campo. Ele é aberto para metalúrgicos, sócios e trabalhadores de outras categorias. Nosso clube tem piscinas, prainha, churrasqueiras, campo, ginásio poliesportivo, pesqueiro, sauna, parque aquático e muito verde, ar puro e muita paz. Chame no WhatsApp e saiba o que você precisa para frequentar esse espaço de lazer. Esperança para os homens, brilhou a estrela da manhã e nos transformou. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Padaria Favos de Mel, produtos de qualidade, café da manhã, almoço self-service, com variados tipos de sobremesas. No final do expediente, venha saborear deliciosas opções de sopas. Na Padaria Favos de Mel, você encontra um cardápio variados de pizzas, além de saborosos lanches e salgados. Na Padaria Favos de Mel, qualidade faz a nossa diferença. Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3640, telefone 286-7500. Estamos de volta com o debate desta sexta-feira, David Xavier. Boa noite, especialista. Boa noite a você, Geraldo. Grande abraço, um abraço aos amigos que nos acompanham mais uma vez.
Falando de futebol aí, rodada do meio de semana, do fim de semana, e vamos falar sobre o jogo. Vamos lá. Primeiro, o futebol mundial perdeu o Fred Rincon, uma das figuras muito interessante, um baita de um volante, campeão mundial pelo Corinthians, campeão brasileiro pelo Corinthians, enfim, uma carreira promissora. E aí teve um fim trágico, né, David? Cara, é uma perda, assim, muito repentina, né, Geraldo? Diferente, por exemplo, de alguém estar doente, ter algum problema, como o Maradona, por exemplo, teve problemas com alcoolismo, com droga, e o Rincon foi simplesmente de uma maneira repentina, um acidente de carro, uma imprudência ali do motorista que acabou passando o semáforo, né, vermelho, e aí é óbvio que o motorista do ônibus não tem culpa da situação, o sinal estava aberto para ele, enfim, um momento de desatenção custa a vida. Nós já tivemos e continuamos a ter vários exemplos disso, e tantas pessoas que cometem imprudência no trânsito, bebida alcoólica, enfim, é um momento de desatenção. E é uma morte, assim, lamentável e muito repentina, uma coisa que ninguém esperava, que simplesmente aconteceu, e se foi, infelizmente. Fica aí as boas memórias, as boas lembranças do Fred Rincon, com as camisas de grandes times, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Corinthians, como jogador e também como treinador. Passou aqui pelo Flamengo de Guarulhos em 2011, também passou pelo São Bento, né, de Sorocaba, foi treinador do São Bento, se eu não me engano, em 2007. Também passou por São José dos Campos, na verdade, o time do Joseense em 2009. Enfim, é um cara que rodou o continente sul-americano, rodou o Brasil, rodou o mundo com o futebol. Excelente jogador que era, excelente volante, e participou daquela seleção da Colômbia de 94 que arrebentou a Argentina no 5-0, né? Histórico resultado da Colômbia contra a Argentina. E, infelizmente, essa semana Fred Rincon se foi. Vamos lá. O Corinthians ganha com um gol contra. Né? Na Bacia das Almas. O grupo do Corinthians não está definido, está todo mundo embolado. Você acredita que o Corinthians vai se classificar? Honestamente, eu acho difícil. Geraldo, dá. Se nós analisarmos o jogo que aconteceu ontem, o Corinthians não jogou mal. Eu não estou falando que jogou bem. O Corinthians não jogou mal. Às vezes, um time ele joga bem e o resultado não vem. Ele joga mais ou menos ou joga mal e acaba vindo o resultado. Tem jogos que é mais importante o resultado do que o desempenho. A gente sabe que o time do Corinthians não passa confiança, oscila pra caramba, ainda mais no calendário que nós temos aqui no Brasil. Na quarta-feira já tem Copa... Sábado, Campeonato Brasileiro. Né? Depois de um jogo de Libertadores, sábado, Campeonato Brasileiro. Quarta-feira tem Copa do Brasil, mais um jogo importante contra a Portuguesa lá do Rio de Janeiro, que vale muita grana. A gente sabe que Copa do Brasil, se não me engano, nessa fase são mais de 2 milhões aí. Então, para todo o clube brasileiro é importante. Os clubes, muitos deles arrebentados em dívidas. Né? Aí no próximo final de semana tem Brasileiro de novo e no final do mês, na metade, né, na metade da semana, volta a jogar pela Libertadores contra o Boca Juniors. Tá todo mundo embolado, mas a partida que o Corinthians fez nessa semana pela Libertadores não foi de todo uma partida ruim. Foi uma partida competitiva, de uma fase de grupo de Libertadores. Às vezes não dá para jogar bonito e nem espere isso do Corinthians. O torcedor corintiano tem que ter noção também que o Corinthians não vai jogar bonito. Os lampejos de lances bonitos, de qualidade do Corinthians, é o Willian e Renato Augusto. Acabou. Centroavante está ali para empurrar a bola para a rede. O Roger Guedes não é unanimidade, o Jô não é unanimidade, tem o Júnior Moraes que entrou em um tempo, né, contra o Guarani, depois voltaram o Jô. Então, assim, às vezes o Corinthians vai se tornar competitivo, vai tentar fazer volume, principalmente quando joga em casa, e ontem até não fez uma partida todo ruim. Fez um volume tático bastante grande, muito movimentado, liderado na parte da frente por Renato Augusto e por Willian, mas quando chegava ali na grande área, o time da Colômbia estava sempre bem posicionado. O Corinthians tentou várias finalizações, e a defesa da Colômbia é sempre bem posicionada, não deixando a bola chegar no gol. Então, assim, tem jogo, cara, que
o futebol bonito, o desempenho deixa de segunda mão, deixa de lado, e o importante é o resultado. Na verdade, nem o resultado o Corinthians fez, né? Porque o gol acabou sendo contra, mas foi coroado com isso. E o futebol permite isso, às vezes acontece. Onde eu quero chegar? Quem viu o Palmeiras 8-1 percebeu que o Palmeiras está aqui. Corintiano, não fica chateado comigo, porque infelizmente é a pura verdade. Lucas Braga, corintianíssimo, Diego Alves e David Xavier. Porque aqui, ó, Palmeiras tá aqui, meteu 8-1 com um time reserva. Contra ninguém. Não, tudo bem. Tudo bem. Mas vocês nem jogando contra ninguém. Mas é dever de casa. Exatamente. O Corinthians não sabe fazer o dever de casa. Meu Deus. Né? Brincadeiras à parte, era um jogo absolutamente diferente em relação à competitividade, né? O Palmeiras, ele até se dá o luxo de fazer o caminho inverso do que vem fazendo o Corinthians. O Corinthians e era auxiliar, não era nem o Abel, hein? Não era nem o Abel. Até isso o Palmeiras tem. Não, isso mostra que o time é muito entrosado, é muito encaixado. É que os técnicos pensam a mesma coisa. Técnico, auxiliar técnico, toda a comissão pensam a mesma coisa, né? Então o Palmeiras, ele nessa primeira fase da Libertadores, ele pode fazer o caminho inverso do Corinthians. O que eu estou falando? Com toda essa maratona de jogos, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, geralmente nesse início os clubes vão colocar os seus times mistos no Campeonato Brasileiro, para priorizar a Copa do Brasil, para priorizar a Copa Libertadores. O Palmeiras é o único que, pela fragilidade do seu grupo, e claro, pela força que tem o Palmeiras, que a gente já conhece, pode fazer o processo inverso e vem fazendo. Já fez contra o Táchira, fez agora contra o time da Bolívia, de colocar o time misto na Libertadores e poder priorizar nesse início o Campeonato Brasileiro. Enfrentou um time muito ruim tecnicamente, mas fez o que tinha que fazer, né? Enfiou uma goleada, jogou como tinha que jogar e fez realmente o que tinha que fazer. O parâmetro de competitividade em relação ao que enfrentou o Corinthians não existe. O Corinthians sentiu mais dificuldades por ter por ter enfrentado um time mais competitivo, mas nada tira os méritos do Palmeiras, não. Pelo contrário, o Palmeiras é o time a ser batido mais uma vez no ano, juntamente com o Atlético Mineiro aqui no Brasil. Correndo por fora, em relação à situação que está hoje, o Flamengo. Do meio para frente, time muito bom, que na verdade precisa voltar a se acertar. Mas para trás... Olha só, eu aproveitei essa semana, eu vi um jogo que eu acho que vai ficar na história, Liverpool e Chelsea. Meu Deus. Que jogo bonito. 2-2. Meu Deus. É jogo para todos os... É o jogo que o comentarista se torna o bambambam. Aí depois eu vi Real Madrid e Chelsea. Uma aula de dois técnicos preocupados em não perder o controle tático do jogo. Saindo do jogo do Chelsea com o Liverpool, eu vou para Real Madrid e Chelsea. Se no lugar do técnico Lancelotti tivesse qualquer brasileiro, ele ficava sentado no banco já chorando. 3-0, vou chorar aqui, né? Vou chorar. O cara mexeu na estrutura tática do time, surpreendeu o Chelsea, ele meteu um ponta aberto, colocou um brasileiro numa função, porque o Chelsea já não tinha um ponta avançado. Ele surpreendeu com essas duas mexidas, fez 2 gols, eliminou o Chelsea, deu uma lição pros caras, né? Eu vou dar mais uma bola para você comentar, vai anotando aí. E um outro jogaço, Liverpool e Benfica, né? 3-3. E por último, jogo também marrento, City e Atlético de Madrid. A bola é com você. Fora que também nesse pacote todo aí da Liga dos Campeões, o Faltou Villarreal o Bahia que perdeu.
poderosíssimo Bayern, dos candidatos favoritos aí a mais uma conquista de Liga dos Campeões, eliminado pelo, podemos dizer, modesto Villarreal em relação no comparativo com Submarino Amarelo no comparativo contra o Bayern de Munique. Cara, a gente sai do futebol brasileiro, até podemos incrementar a seleção brasileira nessa discussão aí, porque quando nós falamos e exaltamos o futebol europeu, as seleções europeias, os clubes europeus, né? Tem gente aqui do Brasil que torce o nariz, né? Tem gente que não gosta, que tem que valorizar o futebol brasileiro. Nós temos que valorizar o futebol brasileiro, mas o próprio futebol brasileiro não se valoriza. Então, olha o jogo que nós tivemos aí da Liga dos Campeões da Europa, né? O empate 3-3 do Liverpool com o Benfica. Esperava muito menos do Benfica em relação ao primeiro jogo. A vitória do Chelsea sobre o Real Madrid, mas a classificação do Madrid por conta de todo o conjunto da obra. Esperava menos do Chelsea, nem esperava que o Chelsea fosse conseguir a vitória dentro do jogo contra o Real Madrid. E por um momento jogou toda uma pressão, toda uma responsabilidade em cima do Real Madrid, porque conseguiu abrir 3-1. Né? E com esse resultado, a corda ali estava no pescoço do time do Real Madrid. E o Villarreal, tirando o Bayern, quem esperava? Né? O City, que mais uma vez chega forte, eliminando um Atlético de Madrid, né, do Simeone, que a gente sabe tem muita força defensiva, e o City conseguiu furar esse bloqueio, jogou para cima, jogou para frente, como é característico, e foi coroado com a classificação. Cara, é muito diferente quando a gente acompanha o nível técnico e também o nível tático. E aí tem gente que fala, com o elenco que tem o Chelsea, com o elenco que tem o Real Madrid, com o elenco que tem o City, com o elenco que tem o Bayern, coloca eu lá que eu faço acontecer. Não é bem assim. Um grande exemplo que eu dou, que eu levo comigo, é quando o Tata Martino assumiu o time do Barcelona, indicado pelo Messi, né? Mas assumiu o time do Barcelona depois de uma boa campanha na Libertadores de 2013, em que o Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores. Ele era técnico do News Old Boys da Argentina. E era um time muito consistente, um time bom tecnicamente, deu muito trabalho para o Atlético Mineiro. Foi eliminado pelo Galo, e aí o Tata Martino foi indicado pelo Messi para poder trabalhar lá no Barcelona. E tinha Messi, tinha Xavi, tinha Iniesta, tinha todo aquele time bom tecnicamente. Sabe quantos títulos ele ganhou? Nenhum. Então não é só coloca o técnico lá, que os jogadores são bons, que vai andar no piloto automático. Não vai. Tem que ter trabalho, tem que ter entendimento, tem que saber o que está fazendo. E principalmente, tem que ter gestão de grupo. Isso também faz parte, né? Gestão de pessoas. Então, não é assim, coloca qualquer um lá que com o time que tem, com o dinheiro que tem, vai andar no piloto automático. Não é. Para quem pensa assim, tá muito por fora do futebol. E aí a Europa mostrando mais uma vez, porque há muito tempo é o centro futebolístico do mundo. Qualidade tática, técnica, física, psicológica, em todos os aspectos, ela é muito à frente do futebol brasileiro, isso encaixando clubes e seleções. Estou conversando com o jornalista David Xavier e eu fiz esse exemplo todo para você, porque você iniciou falando da seleção brasileira. Eu acho que a equipe do Tite, a comissão técnica, deve ter visto esses jogos, né? Tem a obrigação de ter acompanhado todos esses jogos das semifinais da Champions League, porque foi uma aula. E eu vi uma coletiva do Guardiola após o jogo, muito sensato. Olha, se nós jogarmos desta maneira, a gente não vai para lugar nenhum, né? Porque o segundo tempo do Manchester City e Atlético de Madrid, esse segundo tempo era a vitória do Atlético de Madrid, que não soube aproveitar as oportunidades de gol. E aí eu pergunto para você, David, são maneiras de jogar diferente. O Atlético de Madrid tem uma defesa consistente, né? O meio campo brigador. Eu acho que falta definição de ataque. O jogo que eu mais admirei, 2 jogos. E aí o Liverpool e o Benfica, onde o artilheiro do Benfica, inclusive, está sendo
procurado por grandes equipes. O Benfica teve 2 ou 3 gols anulados. O VAR entrou em ação. Um, inclusive, é discutível. Mas da maneira como o Benfica jogou, e jogou na casa do Liverpool, né? São maneiras de jogar diferentes que no futebol brasileiro, desculpem, eu não vi ainda. A evolução do futebol, me parece que o estágio europeu, os treinadores brasileiros não se interessam por esse estágio, ou eu estou exagerando, David Xavier? Depende do que estamos falando. Quando é do time profissional, né, do Campeonato Brasileiro, dos times principais, a gente vê pouco. Um comparativo tático com muito volume, com os 2 laterais indo ao mesmo tempo, fazendo uma linha de 5 lá na frente. Nós vemos pouco isso. Palmeiras pode fazer isso, Atlético Mineiro pode fazer isso, Flamengo faz isso. Quem mais? O Corinthians até chegou a fazer isso no Campeonato Paulista contra a Ponte Preta, né? Mas era Ponte Preta. Deixa eu te fazer um comentário. Diferente. Então, deixa eu te ajudar. Desculpa atrapalhar. Uma coisa é você marcar com bola, outra sem bola. São 2 assuntos diferentes. Então, essas 2 equipes que eu citei, o Liverpool e o Atlético de Madrid, o Benfica e o Real, eles marcam diferente com bola e sem bola. Nos clubes brasileiros, você citou 3, parou aí: Palmeiras, Atlético e Flamengo. Perfeito. Porque tem condições, né, técnicas de fazer, tem um poder aquisitivo que permite comprar os melhores jogadores aos padrões brasileiros. Então, essa boa competitividade técnica possibilita que eles façam isso, né? Que o treinador consiga trabalhar um time ofensivo e um time defensivo. Diferente de outros. O Corinthians não pode marcar pressão, cara. O Corinthians se marcar pressão o tempo inteiro, vai matar o William, vai matar Renato Augusto, vai matar Paulinho, vai matar o Gil. Tanto que o Gil já saiu do time. Então, quer dizer, são poucos que podem fazer isso. Mas a gente está falando do time profissional. Geraldo, na base existe muito disso. Aí eu vou ser um defensor aqui do Brasil. Na base, existe muito disso. Porque os meninos têm velocidade, eles têm disposição para marcar, respeitam mais o treinador, estão aprendendo ainda mais o futebol. Então, os jogos da base que nós temos hoje, principalmente dos grandes clubes, possibilita esse tipo de estudo e de equiparação tática com a Europa. De fazer volume, de marcar pressão, de marcar a saída de bola do adversário, do conceito de voltar marcando, né, quando perder a posse de bola lá no campo ofensivo, marcar por lá mesmo, né? Porque não há tanta pressão como há no futebol profissional. Perde 3, perde 4, o treinador já está na berlinda. Então é absolutamente diferente. Eu peço até que acompanhem a base, porque é permitido fazer isso. A base do Palmeiras, que foi muito campeão no ano passado, jogava dessa forma. Era linha de 5 e às vezes linha de 6 lá na frente, avançando os laterais ao mesmo tempo, né? E com muita qualidade pela lateral, pelo centro, pelo meio, enfim. Não à toa é uma base muito bem trabalhada. Mas não só o Palmeiras. Temos várias bases no Brasil muito bem trabalhadas e jogando no estilo europeu. Porque são treinadores jovens que recebem menos pressão, que estudam mais o futebol, diferente de outros treinadores que já estão aí há tanto tempo na estrada, né? Que não necessariamente se atualizam. A base do futebol brasileiro, ela vem muito atualizada com seus jovens treinadores e muito boa com jovens valores também. A questão é que muitas vezes esse jovem valor aparece no clube, né, e nem tem tempo de jogar no time profissional, logo é vendido para a Europa. Mas a base brasileira ela pode taticamente se comparar sim ao modelo de jogo da Europa. O time principal ainda não, por conta de várias situações, a falta de técnica, o medo de perder emprego dos treinadores, treinadores que não estão totalmente atualizados com o futebol europeu, a tática do futebol europeu, enfim, existem várias vertentes para que isso não aconteça. Meu amigo David Xavier, o seu destaque final. Geraldo, destacar a Portuguesa, né, que depois do acesso aí da volta à Série 1 do Campeonato Paulista, disputa a grande decisão do Campeonato Paulista da Série 2 diante do São Bento. Então a Portuguesa pode coroar aí o acesso à Série 1, a volta à Série 1 do Campeonato Paulista, levantando o caneco
da Série A2 do Paulistão. No mais, grande abraço, Geraldo. Obrigado, bom final de semana, meu amigo. Esse é o David Xavier, o Bam, comentarista. Ao lado de Lucas Braga, eu sou Geraldo Júnior. Bom final de semana, boa noite.